Romanos 2, versículo 1 diz assim a poderosa palavra do Senhor: portanto, és indesculpável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque você condena a si mesmo naquilo em que julga o outro, pois você que julgas faz o mesmo, e sabendo que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre o que tais coisas fazem, e tu, ó homem, que julga os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo tu escaparás do juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas, segundo a dureza do teu coração impertinente, entesouras ira para ti o dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, aqui estamos, Senhor, reunidos em teu nome. Já louvamos, oramos, agradecemos e engrandecemos o Senhor. Agora chegou a hora da palavra essa que tem poder de mudar a nossa vida, palavra essa que tem poder de nos encorajar, fortalecer, animar, palavra essa que vai até a divisão da nossa alma e do Espírito, palavra essa que é poderosa para intervir em situações adversas e nos dar vitória. Espírito Santo de Deus, o que posso falar aqui essa noite, Senhor, só pode chegar aos ouvidos daqueles que me ouvem, mas se o teu Espírito carregar a tua palavra aos corações, essa palavra, Senhor, com certeza causará um efeito duradouro na nossa vida, porque essa palavra não é palavra de homem, é uma palavra de Deus, e a palavra de Deus é poderosa, porque Paulo disse que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O maior poder de Deus não é manifestado em uma cura, o maior poder de Deus não é manifestado em uma profecia, o maior poder de Deus é manifestado na vida de um pecador que se arrepende e crê somente em Jesus para a sua salvação. Espírito Santo de Deus, repousa a sua presença nesse lugar. Abra os nossos corações, quebrando os nossos corações essa noite, para entendermos que nós somos bons o suficiente, que nós somos tudo aquilo que pensávamos ser, que somos pecadores depravados, impotentes e iludidos, que precisam do Senhor, que necessitam do Senhor. A Bíblia diz que no ano que morreu Uzias, Isaías viu o Senhor no trono. E quando Isaías vê o Senhor, ele enxerga o quão pecador é. Ele diz: ai de mim que vi o Senhor e vou perecendo. Nós pensamos ser bons até o momento que nós olharmos para Jesus. Você pode pensar que é bom quando você olha para alguém que é inferior a você, mas quando nós olharmos fixos para Jesus, Jesus vai revelar em nós impurezas e imperfeições que nós não estávamos enxergando. Só existe um que é perfeito e bom, e o nome dele é Jesus. Espírito de Deus, que a tua palavra venha como flecha ao nosso coração esta noite. Na mão, Tora, Machuri, Kovra, Rovra,
continuando a série de Romanos, a obra consumada de Cristo. Vamos iniciar hoje o capítulo de número 2. Nas quartas-feiras, nós estamos aprendendo sobre quem é Deus. E aqui nos domingos, nós estamos aprendendo o que Deus fez por nós. Então, antes de entrarmos no assunto, vamos voltar um pouco no capítulo 1. Paulo vai falar duas coisas. Primeiro, que o Evangelho não é uma novidade. Versículo de número 2, capítulo 1, Paulo diz: o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Escrituras. Paulo está dizendo: o Evangelho não é uma novidade que eu venho pregando. Ele foi prometido pelos profetas na Escritura. Paulo está dizendo: você pode encontrar a promessa do Evangelho no Antigo Testamento, porque ele foi prometido. E onde é que está isso na Bíblia? Abra sua Bíblia em Gênesis. A primeira promessa do Evangelho encontra-se em Gênesis 3. A gente pensa que o Evangelho é do Novo Testamento, mas não, irmão. O Evangelho começa no Antigo Testamento e tem o seu ápice no Novo, com a vinda de Jesus. Gênesis 3, versículo 15. Após o homem e a mulher pecar, olha o que Deus vai falar. Gênesis 3, 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a tua semente, esta ferirá a cabeça e você ferirá o calcanhar. Essa é a primeira promessa que Deus faz. Adão, Eva, vocês pecaram, comeram do fruto proibido que eu disse não era para comer. Vocês agora vão ser expulsos do paraíso, mas vocês sairão daqui debaixo de uma promessa. Vai nascer da semente da mulher, que vai esmagar a cabeça da serpente que enganou vocês. Glória a Deus. Essa é a primeira promessa de Deus. Alguém nasceria de mulher. Alguém? Alguém nasceria de mulher. E esse alguém viria para cumprir uma promessa. Que promessa era essa? Esmagar a cabeça da serpente. Quem é a serpente na vida? Satanás. Só que nesse processo de vencer a serpente, esmagá-la, a serpente feriria o calcanhar. E onde foi que a serpente feriu o calcanhar? Quando Jesus morreu na cruz, ele foi ferido. Ali se cumpre, na cruz, Satanás fere Jesus. Ele é morto numa morte de cruz, mas Satanás é vencido, porque aquela morte de Jesus trouxe salvação para a humanidade. Não era só que ele viria de uma mulher e esmagaria a cabeça da serpente. Isaías 7. Observe como o Senhor vai falando do Evangelho no Antigo Testamento. Isaías, está na sua Bíblia, capítulo 7. Isaías 7, 14. Olha o que o Senhor diz. Não agora através de Moisés, mas agora através do profeta Isaías. Isaías 7, 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. Observe que Deus está falando aos poucos de quem seria o Salvador, de quem seria o Redentor, de como ele viria. Primeiro ele fala em Gênesis, vai nascer
principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Deus agora começa a revelar, vamos voltar, ele nascerá de uma mulher e vai esmagar a cabeça de Satanás. Mas não é qualquer mulher, ele vai nascer de uma virgem. Mas ele não é qualquer um, ele será chamado maravilhoso, Deus forte e Pai da eternidade. O que é que Deus está falando? Não vai ser um ser humano comum. Ele é Deus, um Deus que é forte. E não é só Deus, ele é o Deus que é o Pai da eternidade. Você sabe o que é eternidade? Eternidade é algo que não tem início e nem fim. Você sabe o que é que o texto está dizendo? Jesus é Pai de uma eternidade que não tem início e nem fim. Ele é quem criou a eternidade. Ele é quem deu significado à eternidade. Mas não só isso. Abra sua Bíblia agora em Miqueias. O profeta Miqueias. Miqueias, capítulo 5. Miqueias, capítulo 5. Versículo de número 2. Olha o que diz o texto. E tu, Belém, Efrata, posto que é pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olha o que Deus está dizendo. E tu, Belém, que é bom de Judá, eu vou fazer vir em você aquele que é Senhor Israel, e cuja origem é desde os tempos antigos, desde o dia da eternidade. Olha o que Deus está falando a respeito de Jesus. Ele vai nascer em Belém. Eu estou em Belém, a menor cidade de Judá. E vai vir de Belém aquele que é antes de tudo, que deu origem à eternidade. Então observe o que Deus
Paulo está dizendo? Foi chamado para pregar o Evangelho, que foi prometido pelos profetas nas Sagradas Escrituras. E onde estão os profetas, irmão? No Novo ou no Antigo? No Antigo Testamento. Paulo está dizendo que o Evangelho que eu estou pregando hoje já foi prometido no Antigo Testamento. Segundo, o que é o Evangelho? Versículo 3, Paulo responde: acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Versículo 4, declarado filho de Deus em poder. Paulo primeiro fala: o Evangelho é antigo. Ele vem do Antigo Testamento anunciado pelos profetas. Ele diz: o Evangelho é a respeito de Jesus, o Filho de Deus, que nasceu da descendência de Davi e foi declarado filho. O que é o Evangelho? Se alguém perguntar para você, é uma boa notícia a respeito de Jesus e do que ele fez por nós. Foi isso que o anjo disse: eu trago uma boa nova, uma boa notícia. O Evangelho significa isso do grego, boa notícia. Qual é a boa notícia que o anjo deu aos pastores? Hoje nasceu o Salvador. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador da humanidade. Essa é a boa notícia que Jesus mandou pregar. E se alguém disser: eu tenho uma boa notícia, se você não se converter para o inferno, isso não é o Evangelho. O Evangelho é: ei, você não consegue ser salvo pelos seus próprios esforços. Por mais que você seja uma pessoa boa, você não vai conseguir ser salva. Mas eu tenho uma boa notícia para você: Jesus morreu no seu lugar. E se você se arrependeu e crer nele, você será salvo. Isso é o Evangelho, uma boa notícia. Vamos ainda aqui, 1 Coríntios 15. Olha o que Paulo vai falar. 1 Coríntios 15, versículo 1 a seguir. Paulo falando o que é o Evangelho. 1 Coríntios 15, 1. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual estão permanecendo. Olha o que Paulo está dizendo: eu anunciei o Evangelho para vocês. Vocês receberam essa mensagem, essa boa notícia, e permanecem nela. Versículo 2: pelo qual também sois salvos, se retiveres tal como eu tenho anunciado, se não é que igreja em vão. Olha o que Paulo está dizendo. Dá uma pausa aqui. Eu anunciei o Evangelho para vocês, e vocês receberam e estão permanecendo nele. Quem é o Evangelho? Jesus. Aí Paulo diz no versículo 2: pelo qual vocês são salvos. O que é que nos salva? O Evangelho. E aí no versículo 3 ele vai dizer: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. O que é o Evangelho para Paulo? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo está dizendo: o que eu recebi do Senhor, eu preguei para vocês. O que é que eu preguei? O Evangelho. E o Evangelho que eu falei para vocês foi o quê? Que Cristo morreu, que Cristo foi sepultado e que Cristo ressuscitou. Essa é a mensagem do Evangelho. A pergunta é: você está pregando o Evangelho ou outra mensagem? Você está pregando o Evangelho para as pessoas ou uma mensagem que você criou na sua cabeça? O que Jesus mandou foi: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Ele não mandou pregar qualquer mensagem. Ele não mandou pregar o que você queria pregar. Ele mandou você pregar, ele mandou eu pregar uma mensagem específica, o Evangelho. Você tem algumas pessoas de outras igrejas, eu perguntei: fala-se muito nas pregações da sua igreja sobre Jesus? Eles disseram: não. E eu disse para eles: então o Evangelho não está sendo pregado. Porque onde o Evangelho está sendo pregado, Jesus está sendo anunciado.
Porque o Evangelho é Jesus. E se não se fala em Jesus, não está pregando o Evangelho. E se não está pregando o Evangelho, a igreja não está cumprindo a sua missão, que é pregar o Evangelho. Então vamos lá. E aí agora, nós vamos entrar no tema. Deus, quando olha para o mundo, guarde isso. Ele não vê 7 bilhões de pessoas. Quando Deus olha para o planeta Terra, Ele vê 3 tipos de pessoas. E é sobre isso que eu vou pregar hoje. Primeiro, qual é o primeiro tipo de pessoa? Os que estão depravados, distantes de Deus. Segundo, são aqueles que estão na igreja, que confiam na sua oração, no seu dízimo, no seu jejum para ser salvo. E terceiro, aqueles que entregaram verdadeiramente a sua vida a Ele. A pergunta que nós vamos responder para nós mesmos no final dessa noite é: quem eu sou dessas 3 pessoas? Como Deus me enxerga hoje? Então vamos lá. Primeiro tipo de pessoa que Deus enxerga é o ser humano alienado de Deus. O que é alienado? Separado. É o ser humano que está separado de Deus. Ele não tem comunhão com Deus. Esse é o primeiro tipo de pessoa que Deus enxerga quando olha. E Paulo vai falar. Paulo vai falar disso que no capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 32. Mas não vamos ler tudo não. Vamos ler só alguns, para a gente entender quem é esse tipo de pessoa. Antes de ir para Romanos, abra sua Bíblia em Lucas 15. Lucas 15. Lucas 15. Eu quero ler com você o versículo 1 ao 3. E depois o 11 ao 13. Lucas 15, 1 ao 3 diz assim: E chegava-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhe propôs essa parábola, dizendo: guarda aí. Quem é que estava ali com Jesus? 2 grupos de pessoas. Primeiro, publicano e pecador. Quem eram esses? Pior tipo de gente que existe na sociedade. Publicano se vendeu para o Império Romano para cobrar imposto do seu próprio povo. Exemplo: o imperador dizia: cobre 10% de cada casa. Um exemplo: ele cobrava 30% para ficar com 20%. Ou seja, ele era tido como alguém ruim na sociedade, porque ele se vendeu contra a sua própria nação para cobrar imposto da sua própria nação e ainda roubar o seu próprio povo. De tanto que publicano não entrava na sinagoga. Ele poderia ser judeu, mas porque era publicano, um oficial do Império Romano, ele não poderia entrar na sinagoga. Ele poderia ir para o templo, mas na sinagoga não. As famílias dele rejeitavam ele por isso. Então era o pior tipo de gente na época que podia existir, era o publicano e o pecador. E quem é que está lá com Jesus? O publicano e o pecador. Aí chega um outro grupo. Quem é o outro grupo? Fariseus e escribas. Quem são eles? Os que estão dentro da igreja. Os que têm a Bíblia na mão, que não perdem o culto, que oravam 3 vezes ao dia, jejuavam 2 vezes por semana. Eram esses 2 grupos de pessoas. Aí Jesus vai contar uma parábola. Para quem? Para eles. O filho mais novo é quem? O publicano e o pecador. O povão, que ninguém dava nada, que vivia lá, bebendo, se prostituindo, era o filho mais novo da parábola. E quem era o filho mais velho da parábola? Os religiosos, que nem entravam dentro da casa e não deixavam ninguém entrar, que julgavam os outros e não julgavam a si mesmos. E aí quem é o primeiro tipo de pessoa que Deus vê? O filho mais novo. E o que é que o filho mais novo faz? Versículo 11:
E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra grande fome e começou a aparecer necessidade. Quem é o primeiro tipo de pessoa que Deus enxerga? É aquele que primeiro perde a herança do pai e vai para distante do pai viver a vida que ele quer viver, do jeito dele, sem a orientação do pai. Quem são esses? É aqueles que daqui a pouco, ou já estão, se reunindo nos bares para beber, se prostituir, se drogar, adulterar, fornicar. Quem são esses? É aqueles que disseram: eu creio em Deus, mas só que não vive na orientação de Deus, vive a sua vida como eles bem entendem. É isso que o filho mais novo está fazendo com o pai. E quem é o pai parado aqui? Jesus. O filho mais novo está dizendo: eu não quero mais viver como o Senhor quer que eu viva. E como é que Deus quer que a gente viva? Está aqui na Bíblia. Você sabe o que é que o filho mais novo está dizendo? Eu não quero seguir a Bíblia. A Bíblia diz que é para eu me autorizar. Eu não quero mais viver essa vida, pai. A Bíblia diz que eu não posso adulterar. Pai, eu não quero mais viver essa vida. A Bíblia diz que eu não posso, eu, jovem, ter relação com outros jovens, sem comunicação. Pai, eu não quero viver essa vida. Eu quero a minha parte da herança e quero ir embora. Eu quero viver a minha vida de todo jeito, da forma que eu achar melhor. É essa a maioria das pessoas que estão aí fora. Dizem que creem em Deus, mas não vivem de acordo com a palavra. Vivem uma vida do jeito que eles pensam que deve ser vivido. E o que é que o texto diz? O filho partiu para longe do pai, para uma terra bem distante. Olha a mentalidade desse menino: quanto mais distante eu estiver do meu pai, melhor. Para ele não ficar dizendo que eu não tenho o que fazer, o que eu não tenho o que fazer. E quem é o pai, novamente, da parábola? Jesus. E aí ele gasta tudo com as meretrizes, fica com fome, há necessidade naquela região onde ele está. Por quê? Porque ele decidiu viver uma vida sem Deus. Você sabe o que é que o filho mais novo está dizendo? É doloroso isso. Nós brasileiros não entendemos não, mas o judeu na época ouviu Jesus falar: Ciro, ninguém perde herança como o pai vive. Você já viu alguém ter herança como o pai vive? Você sabe o que é que o filho mais novo está dizendo para o pai? Eu desejo que o Senhor morresse, para eu ter tudo que eu tenho direito. E o pai dá. O pai diz: você quer viver uma vida longe de mim? Você acha que eu não sei o que é melhor para você? Então vá. E ele vai. Quebra a cara. E aí ele diz: olha o que o texto diz, versículo 15: e foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Olha o que ele desejou: estava tão com fome que desejou comer a comida dos porcos. Ele era judeu, não poderia nem apacentar porcos, porque era um animal impuro. Olha a humilhação que esse jovem chegou. E aí ele cai em si. E é isso que Deus quer que você caia hoje. E aí o que ele vai dizer? Versículo 16, 17: e caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e interpor meu pai, e vou dizer para ele: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de chamar teu filho, faz-me como um desses teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão. Olha o coração do pai. Vamos dar uma pausa aqui. O filho está vindo. O filho estava em si. Na casa do meu pai era melhor. Aos cuidados do meu pai era melhor. Aí quando ele vem andando, ele vai entrar na aldeia, na cidade. Só que, segundo a cultura judaica, se ele entrasse, poderia ser apedrejado, porque ele falou com respeito com o pai. E para um judeu, não se fala com respeito com o pai, a ponto de pedir herança que o pai vive. Aí olha só a situação.
levantar o vestido para correr rápido para abraçar seu filho. E levantar o vestido para mostrar a canela mostra vergonha. O pai o abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, peguei todo o céu. E perante mim já não sou nem ser chamado meu filho. Mas o pai chamou o céu e disse: traga a minha roupa e vistam, põe o anel na mão e sandália nos pés, traga o bezerro cevado no mate e vamos fazer uma grande festa. Chama a vizinhança. Porque se meu filho estava morto, mas agora visto. Ele estava distante, mas agora está perto. Você sabe o que é que Deus está dizendo para nós? Esse primeiro grupo de pessoas. Você vai todo dia, ou só nos finais de semana, não sei, bebe, fuma, se prostitui, tem relação com pessoas, vive a vida do seu jeito, vive a vida como se Deus não existisse. Mas o que Deus está dizendo é: mesmo você estando nesse monte de pecado, existe um Pai que entregou seu Filho, Jesus, para morrer no seu lugar. E esse Pai, todos os dias, aguarda a sua vida. Esse Pai, todos os dias, está olhando no horizonte, dizendo: eu desejo ir. E não só olhando, Ele toma a iniciativa de ir atrás de você. Ele toma a iniciativa de me buscar e dizer: filho, na minha presença é melhor. Do meu jeito é melhor. Eu dizendo como você tem que viver a vida é melhor. Esse é o primeiro grupo de pessoas. Agora volta lá para Romanos. Romanos 1. Qual é o primeiro grupo de pessoas que Deus enxerga essa noite? Os depravados. O filho mais novo, que não querem viver como Deus manda que eles vivem. Querem viver a vida do seu jeito, de pecado em pecado. E aí o que é que Paulo vai dizer? Versículo 20. Não, vamos ler o 24. Pelo que também Deus nos entregou as concupiscências do coração, a imundícia, para desonrar o seu corpo entre si. Olha o Paulo está dizendo: esse primeiro grupo de pessoas, Deus entregou eles aos seus próprios desejos, para desonrar o seu corpo entre si. Quer desonrar o corpo? Quais são os pecados que desonram o corpo? Adultério. O que é um adultério? Você que é solteiro tem relação com um casado. Isso é adultério. Qual é o outro pecado que desonrou? Fornicação. Qual é fornicação? Você jovem namora com outro jovem, tem relação sexual. Isso é fornicação, ofende a Deus. Qual é o outro pecado que desonrou? Homossexualismo, lesbianismo. Porque Deus criou o homem e a mulher. Então todas as vezes que está envolvido em um desses tipos de pecado, é porque Deus entregou você ao que você mais deseja. E sabe o que isso revela? Você não deseja Deus, você deseja essas coisas. Porque se você desejasse Deus, você não viveria uma vida como se Deus não existisse. Mas não só isso. Olha o que o texto vai dizer, versículo 28. E como eles não importam de ter conhecimento de Deus, assim Deus entregou um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Deus entregou a humanidade, esse primeiro grupo de pessoas, fazer o quê? O que não convém a Deus. Tudo que desagrada a Deus, você sempre deseja fazer. E faz. E aí Paulo vai trazer a lista do que é que esse grupo faz.
presunçosos, prostitutos. Tudo isso Paulo está fazendo, falando. Nós que vamos na igreja, às vezes não temos muito contato e se perdendo do que está acontecendo. Às vezes a pessoa chega e diz: ei, tu sabe o que está acontecendo? Fulano, namora com ciclano. Nós não sabemos. Às vezes a gente fica surpreso, mas se você pegar essa lista de pecados aqui que Paulo citou e chegar para uma pessoa que não é evangélica e perguntar: você vê isso nas festas que você vai? Você vê isso quando você vai nos vasinhos? Ele vai dizer: vejo. Não só nos outros, vejo em mim também. Porque a Bíblia não mente. Você vê inveja no mundo? Vê soberba no mundo? Vê. Prostituição? Vê. Alcoolismo? Vê. É isso que Paulo está dizendo. Esse é o primeiro grupo. É o grupo do coração endurecido, que não quer se voltar para Jesus, que não quer reconhecer seu pecado. Eles estão entregues aos seus desejos, e todos os dias eles acumulam pecado em cima de pecado. E aí Paulo é inteligente, inspirado pelo Espírito, ele sabia. O que é que Paulo sabia, irmão? Quando os crentes ouvirem isso, eles vão dizer e se orgulhar: ainda bem que eu não sou como os índios. Só que Paulo agora vai pegar os crentes. Paulo é inteligente. E é o que acontece. Para finalizar esse primeiro grupo de pessoas, esse primeiro grupo de pessoas é o povo imoral. O que é imoral? Que não vive na moralidade, que vive no alcoolismo, adultério, fornicação, aqueles que vivem uma vida totalmente depravada do seu jeito. Segundo grupo de pessoas que Deus vê: o ser humano religioso, que confia em si mesmo para ser salvo. Onde é que está isso? Abra Lucas. A palavra de Deus é forte, ela penetra. Agora Deus vai falar com aqueles que estão dentro da igreja. Não estão lá fora, não, estão dentro. Lucas 18. Lucas 18, versículo 9. Esse é o segundo grupo de pessoas que Deus fez. Lucas 18, 9. E disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo que possuo. Vamos parar aqui. Olha o que Jesus está dizendo. Versículo 9. E propôs uma parábola para quem? Quem confiava em si mesmo, crendo que era justo e desprezava os outros. Quem era eles? Dois subiram lá. Fariseu. Quem é o fariseu que eu disse? É o que está dentro da igreja, que tem a Bíblia na mão, que não perde o